Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Juliana e eu vim falar hoje com vocês sobre o Dicas da Junering. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo para poder ajudar vocês mais um pouco, para mim também acho que vai ser um pouco mais fácil, porque eu prefiro falar do que ter que escrever. E vamos ver como é que funciona, se vocês gostam, se vocês não gostam, o que vocês preferem. Se vocês preferem que a gente bata um papo mais pelo Facebook, lá na nossa página, ou a gente divide um pouco, vai depender do que vocês decidirem, tá? Então, como que vai funcionar? É o primeiro vídeo, então desculpa se eu estiver um pouco tímida, um pouco nervosa, mas a gente vai trabalhar para melhorar. Como que vai funcionar? Então, eu pretendo postar aqui para vocês todos os livros que eu compro, que eu ganho, que eu li de algum emprestado, resenhas, que são aquilo que eu já faço mesmo no Facebook, e mais algumas coisas, algumas brincadeiras, algumas tags. Para quem não sabe, tags são perguntas relacionadas a algum tipo. Então, por exemplo, aqui nesse caso, então vai ser relacionado a livros. E eu também vou falar para vocês, desculpa, eu tô com a colinha aqui, ó. E então a gente vai ter, como eu já disse, a tag. Eu vou fazer uma bookshelf tour. Então, para quem não sabe, a bookshelf tour mostrar a estante. A minha já tá ficando pronta, eu acho que mais até o finalzinho da semana que vem, no máximo. Acho que eu já tô com ela no meu quarto. Assim que tiver em primeira mão, eu posto pra vocês, tá? Vamos falar sobre resenhas também. Então, assim que eu terminar de ler um livro, eu posso alternar entre escrever ele lá na página do Dicas da Junering, ou eu venho aqui e falo com você. Vai depender muito da minha disponibilidade, porque como eu passo o dia inteiro fora, então eu só tenho final de semana livre, então vamos ver como é que vai funcionar, tá bom? Eu vou comentar também todo final de mês os livros que comprei ou que eu ganhei, como eu já disse, e também os livros que eu li durante o mês. Então, por exemplo, terminou o mês de abril, então eu posto todos os livros que eu li em abril. Terminou o mês de maio, em junho eu posto tudo isso, tá? E, e é isso. Hoje eu também, né, como é a primeira vez, eu vou também falar hoje para vocês sobre o livro que eu acabei de ler. Esse livro aqui, ó, que ele é maravilhoso, recomendo todos a lerem, que é Bela Maldade. Mas antes de falar um pouquinho dele, eu esqueci de mostrar para vocês. Esse copinho aqui, ó, que é do menino mais lindo, mais gostoso do mundo inteiro, que é o meu sobrinho, ó, coisa mais linda. Esses papeizinhos aqui são todos os livros que eu tenho. Tanto os livros físicos quanto os livros online, em PDF ou em EPUB, que eu leio pelo Kobo. E eu acabo comprando mais livros do que eu leio. Então, a gente precisa, né? Sabe como que é mãe, pai, até eu mesmo gastando dinheiro, né? Então eu vou. Todo mês eu vou sortear pelo menos um livro daqui para ler. Então, por exemplo, hoje eu vou sortear um, então eu tenho que ler até o final desse mês e depois fazer uma resenha para vocês. Eu tenho o costume de ler mais ou menos uns 3 livros por mês. Depende como que tá a minha rotina na faculdade, no trabalho. Esse mês pode ser que eu leia um pouquinho menos, porque por conta da Copa, então vai antecipar as minhas provas, então eu vou ter aí 2 semanas que eu não vou ler, ou se eu ler, eu vou ler bem menos do que eu já leio, porque tem que dar conta, o semestre tá acabando, eu preciso passar, senão eu me formo, né? Então vamos lá, vamos sortear o primeiro. Ó. Aqui, mexendo, ó. Eu contei ontem quantos eu tinha, mas desculpa, não lembro mais. Então aqui tem tudo, tem tanto os livros físicos quanto os livros do Kobo. Ah, outra coisa. Por exemplo, eu tenho muito livro que é sério. Diário da Princesa, Academia de Vampiro, essas coisas. Se eu pegar um livro, por exemplo, Diário da Princesa 3, e eu não tenho lido o 2 ainda, então eu volto o 3 para a caixinha e vou ler o 2. E assim sucessivamente, tá bom? Se eu já tirar daqui um livro que eu já tenha lido, eu desconsidero e jogo fora e tiro outro, tá? Que ficou novo, né? Eu leio bastante livro, então às vezes pode ser que eu já acabei lendo um livro que esteja aqui. Então, ó, eu peguei o papelzinho, vamos abrir, estou ansiosa, tomara que seja um livro que eu queira ler. Agora, no momento, eu tô lendo eu costumo alternar um livro físico, aí eu termino o livro físico, vou pro Kobo. Um livro físico, um livro pro Kobo.
foi esse, Bela Maldade, e ontem à noite mesmo eu já comecei a ler um outro livro que chama Eise. Tá bom, eu li só 2 capítulos, mas a princípio tá gostoso, tá bem bacaninha. Então, o livro que eu sorteei é Entrega Total, que ele é uma série de 5 livros, se eu não me engano. Aqui no Brasil foram lançados só os 3 primeiros até agora, só que eu tirei o 2, então eu vou ter que ler o 1, que é Entrega Total, é o caso Blackstone, tá? Então eu vou ler o primeiro, vou voltar esse daqui pra minha caneca linda do meu sobrinho, que a titia ama muito. E vamos lá, tô empolgada, era um livro que eu já queria ler há bastante tempo. E é isso. Vamos falar agora um pouquinho do livro que eu li ontem. Gente, que livro legal. Eu acho assim que se pudesse ter um livro para virar um filme, seria esse, com certeza. Ele tem tudo. Eu tava lendo ontem ele, assim, terminando, já super chateada porque o livro tava acabando. E eu falei, gente, isso aqui dá um filme maravilhoso. Tudo bem que às vezes o filme não é a mesma coisa que o livro, não é tão fiel. Mas olha, mesmo que ele fosse um pouquinho assim diferente do livro, ele ainda seria bom. Então, o livro é Bela Maldade, ele é escrito pela Rebecca James. Eu comprei esse livro há bastante tempo, na verdade eu acho que foi em setembro do ano passado, e ainda até comentei com a minha mãe que eu me arrependi de não ter lido antes, porque é um livro muito bom. Eu nunca vi ninguém comentando sobre esse livro, outras pessoas que fazem canal no YouTube, ou alguma resenha, algum site, nunca tinha visto, tá? Ó, pra vocês terem uma ideia, ó, foi em setembro de 2013 que eu comprei. O que trata o livro? O livro conta a história... Deixa eu pegar minha colinha aqui. O livro conta a história de 3 amigos. A personagem principal é a Catherine Peterson. Ela tem 17 anos e precisou se mudar de onde ela morava e estudava para viver no anonimato em uma outra cidade. Se eu não me engano, é em Sydney. Se não me engano. Pois bem. Lá ela conheceu... Estava sentada um dia na escola e ela conheceu uma menina chamada Alice. Essa Alice era uma pessoa super extrovertida, animada, popular. A famosa garota popular da escola. E ela chamou a Catherine para a festa de aniversário dela. E a Catherine, a princípio, não quis, porque ela queria ficar no anonimato, ela tinha medo de se expor e coisa e tal. Ah, esqueci de falar. Ela precisou mudar de lugar de onde ela morava e de escola depois que aconteceu uma tragédia. Que eu não vou falar para vocês, que é para vocês lerem, que logo vocês vão entender. E então ela não queria se envolver com ninguém, não queria ser amigo de ninguém, não queria ter amigo, não queria nada, ela queria se privar. Até que Alice insistiu, ela acabou saindo e foi pro aniversário da Alice. Lá, ela viu que ela tinha saudade do jeito que ela era antes, porque na outra escola ela também era uma garota popular. Ela também gostava de ter amigos, ela tinha bastante conhecidos, ela era a bambambam também da escola. Então, ela começou a ser muito amiga dessa Alice. Com isso, ela também conheceu o Robbie. O Robbie, ele era uma espécie de namorado da Alice. Só que a Alice, ela queria todo mundo e não queria ninguém. E aí ficou naquilo. Só que com o passar do tempo, a Catherine percebeu que a Alice ela não era uma boa pessoa. Ela não era uma boa amiga. Só que quando ela percebeu isso e começou a rejeitar, se é que podemos dizer assim, a Alice, era tarde demais. A Alice ela não aceitava ser rejeitada. E com isso a história vai se desenrolando, ela vai conhecendo outras pessoas, quem vai conhecendo é a Catherine, né? Ela vai conhecendo outras pessoas, ela conhece um rapaz, a Alice começa a aprontar algumas coisas, e nisso vai desenrolando. Eu no começo, assim, no começo não, mas lá pelo quinto, sexto capítulo, eu meio que pesquei como que ia acabar essa história, né? E o que mais eu posso falar desse livro? Então, é isso. O livro ele é contado em três fases.
Podemos dizer que é presente, passado e futuro, ou podemos dizer que... Não sei, são 3 fases. Eu não posso falar muito como são essas 3 fases, senão vocês vão pegar spoiler, que é o que a gente chama de spoiler, né? No mundo literário. Que é pegar... É contar o que tá acontecendo e aí depois perde a graça de ler, né? E a intenção é fazer com que vocês leiam esses livros, claro, sem dúvida nenhuma. Mas é um livro ótimo. Eu dei 5 estrelas para esse livro lá no Scooby. Ele... Comentei hoje com as meninas na minha sala que ele foi um livro que... Ele começou bom do começo e foi bom até o final. Eu li ele super rapidinho. Eu comecei ele na quinta-feira do feriado, do dia 1º, e terminei ontem. Não terminei mais rápido por conta da correria do dia a dia. Mas é um livro ótimo. Ótimo, 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 ótimo. Adorei e indico para todo mundo, viu? Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Desculpa o nervosismo. Provavelmente o próximo vídeo eu já vou estar com a minha estante atrás. Então pode ser que o próximo vídeo seja a minha Bookshelf Tour. Beijo para vocês e tchau, tchau.